deixar o link lá na turma para vocês acessarem a aula gravada de novo. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Na aula de hoje, dia 15, aqui na nossa disciplina, nós veremos aqui as grandezas físicas, escalares e vetoriais. Então, essa é uma parte da física importante, você saber o que é um vetor, você saber diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, e você poder fazer operações matemáticas e geométricas com esses tais vetores. A gente vai entender o que é isso. Então, vamos iniciar aqui primeiro, o significado de uma grandeza física. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Exemplos de grandeza física, ó. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí de uma trena, né? O cara vai medir o quê? O sujeito aí vai medir um comprimento. Então, comprimento é uma grandeza física. No caso aqui dessa balança, a pessoa está com os pés aí, vai medir a massa. Então, a massa, ela é uma grandeza física, né? A massa corpórea, a massa de um objeto. Esse último aqui, a pessoa está segurando aí um cronômetro. Então, ela vai medir o tempo. Tempo é uma grandeza física. Então, esses exemplos, comprimento, massa, tempo, são grandezas físicas. O que é grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, veja, para você fazer uma medida como essa, em qualquer uma dessas grandezas, você precisa de quê? Você precisa de um instrumento de medida, né? Então, aqui, ó, uma trena, Isso. né, uma balança digital, um cronômetro, certo? Então, não esqueçam, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Medida. Isso. Grandezas físicas fundamentais. Então, existe um sistema internacional de unidades. Esse sistema, ele é obedecido em todos os países, com exceção de alguns, como, por exemplo, a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra quer ser a diferentona. Mas os outros países, todos eles adotam esse sistema, que é chamado Sistema Internacional de Unidades, ou SI, abreviado, certo? Então, esse sistema de unidades, ele faz com que haja um entendimento, por exemplo, de pesquisadores, de cientistas no mundo todo. Então, por exemplo, um cientista aqui no Brasil, ele vai, escreve um relatório. Só um instante, gente. Tem alguém querendo entrar aqui, eu vou dar permissão? Só um instante. Pronto. Aí. Então, gente, os países como um todo, eles adotam esse sistema, né? A maioria. Então, por exemplo, se a gente tem um pesquisador aqui no Brasil, aí ele realiza algum experimento, ele vai escrever um relatório, quando ele vai colocar as medidas ou as unidades de medidas das grandezas que ele mediu, ele vai usar o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, veja só, aqui eu tenho as grandezas fundamentais desse sistema, certo? As grandezas físicas fundamentais. Quais são elas? Ó, o comprimento, o tempo, a massa, a carga elétrica, a temperatura, a quantidade de substância, ou a quantidade de matéria. Para a gente, inicialmente, vai interessar esses três primeiros aqui, ó, comprimento, tempo e massa. Carga horária ainda não, temperatura ainda não, quantidade de substância não. Veja qual é a unidade fundamental no sistema internacional para o comprimento, é o metro. Para o tempo, o segundo. Para o quilograma, para a massa, né, é o quilograma. E aqui, ó, na última coluna, você tem um símbolo. Esse símbolo aqui, ele está até errado para segundo, não se usa mais ele. Eu não sei nem quem foi que botou essa tabela que eu copiei. O segundo agora é só um S minúsculo, certo? Para o segundo, não usa mais SEG. No sistema internacional, um S minúsculo. Você pode escrever assim, ó, quilograma, que aqui está escrito com KI, mas no bom português é QI, o símbolo que você vai usar é KG. Para a carga elétrica é o Coulomb, que é um C maiúsculo, o símbolo. Para a temperatura é Kelvin. E para a quantidade de matéria é o mol.
A temperatura, gente, no sistema internacional, usa essa unidade de medida, só que ela não é a unidade de medida que a gente usa no nosso cotidiano. Por quê? Porque no nosso cotidiano a gente costuma usar o grau Celsius, né? Você não vê por aí termômetros medindo as temperaturas aqui em Teresina em Kelvin ou em Fahrenheit, né? Você só vê em graus Celsius, certo? Então, não se usa essa unidade de medida no cotidiano, ela é usada mesmo só entre os cientistas, o Kelvin, certo? As grandezas físicas derivadas, como o próprio nome diz, essas grandezas aqui, gente, elas dependem das fundamentais. Então, por exemplo, a grandeza velocidade, aceleração, força, elas são derivadas por quê? Porque você utiliza uma grandeza fundamental de comprimento, no caso, né, o comprimento, e uma grandeza fundamental de tempo, né? Então, você usa duas grandezas fundamentais. Por isso que todas elas são derivadas, porque você vai usar mais de uma fundamental em cada uma delas. Então, a velocidade, qual a unidade medida? Metro por segundo, tá aqui o símbolo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, aí tá aqui o símbolo, unidade medida e o símbolo. Força é o quilograma por metro por segundo ao quadrado, aí você chama de Newton. Então, o símbolo é esse. Então, por enquanto, a gente nem precisa estar memorizando muito essas tabelas não, viu, gente? Isso aqui é só, por isso que parece quando a gente está em aula presencial, que os alunos vão chegando depois, e aí a gente tem que abrir a porta. Pois é, professor. Aí tem que dar interrompida toda Tá vez. tô Mas interrompendo. mas vamos lá, uma hora a gente chega aí no finalzinho. Certo. As grandezas, agora sim, vem a parte principal aqui da nossa aula. As grandezas físicas, que são aquelas que a gente viu, elas podem ser escalares ou vetoriais. Então, primeiro a gente vai ver essas escalares, né? Qual é a diferença? Veja, uma grandeza, ela é escalar quando ela é definida só por um número, que é chamado de módulo, e uma unidade de medida. Então, para você definir uma grandeza escalar, você só precisa dar um número e uma unidade de medida para essa grandeza. Então, olha, massa, você só precisa de um número da unidade de grandeza. Distância, do mesmo jeito. Tempo, do mesmo jeito. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu fui hoje medir a minha massa, que é o correto. Você não vai medir o seu peso, né? Porque no cotidiano a gente diz assim, eu vou me pesar. Na verdade, você não está medindo seu peso. O peso é uma coisa e a massa do teu corpo é outra. Então, são duas grandezas diferentes. Só que o peso depende da Geralmente massa. fala o peso, né, professor? Geralmente a gente fala peso, né? Para ninguém ficar chamando você de CDF, né? Que ele, olha, só que tá querendo aparecer, né? Que vai medir a massa. A Ninguém vai mídia chegar massa. vou subir aqui nessa balança e vou medir minha massa. Ninguém vai dizer isso, né? Você só diz É. simplesmente, não, vou medir meu peso. Todo mundo entende. Isso. Mas, tecnicamente, né? Tecnicamente, você não está medindo seu peso, você está medindo a sua massa. Por quê? Porque a massa, ela é medida em quilograma, certo? O peso é medido em newtons, você usa o símbolo N. Distância é medida em metro. Então, por exemplo, você vai lá para a balança, mede a sua massa e deu 60 quilogramas. Então, veja, é uma grandeza escalar por quê? Porque você só precisa disto aqui, para ela ficar totalmente definida. Do mesmo jeito é a distância. Eu me movi hoje numa distância de bicicleta que eu saí aqui da minha casa, fui para um supermercado, e aí eu percorri uma distância de 500 metros, né, 500 metros. Então, vejo novamente, só um número e a unidade medida. Então, basta isso para você ter aquela distância definida, o tempo do mesmo jeito, certo? Já a grandeza física vetorial é diferente. Olhe só, você vai precisar tanto do número, né, e no caso a unidade medida, como você vai precisar de uma direção e de um sentido. Então você precisa de três coisas para você definir uma grandeza vetorial. Você precisa do número, da unidade medida, né, que envolve o módulo, e da direção e do sentido. Sempre que eu falar assim, gente, módulo, você vai entender o valor daquela grandeza, o valor numérico. E aí eu falo unidade, geralmente a unidade está junto do módulo, certo?
Então, quando eu falar módulo aqui, você entende o número e a unidade de medida. E aí a direção e sentido. Agora a gente vai entender isso, né? O que é essa direção e esse sentido. Então, veja aqui as grandezas, ó. Força. Força é uma grandeza vetorial. Deslocamento. Veja que deslocamento aqui não é aquela mesma distância lá. Deslocamento aqui vai ter outro significado. Velocidade, que é uma grandeza derivada, ó, também é vetorial. Mas vamos entender isso, ó. Eu vou minimizar aqui. Vou minimizar aqui. Vou dar acesso a uma pessoa que está querendo entrar, certo? E vou aqui para o quadro, o nosso quadro aqui virtual. Ok? Vocês estão vendo o quadro? Sim. Beleza. Então, veja, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para a gente entender essa história de direção e sentido, ó. Então, eu vou desenhar aqui uma mesa. Tá aqui uma mesa. Você não repare a minha mesa, ela está assim meio gembrada. E aí eu tenho um jarro aqui em cima, ó. Aqui o jarro. Tem só uma florzinha nele. Aqui o jarro em cima dessa mesa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu digo para vocês que vou exercer uma força de 50 newtons, certo? Para empurrar esse jarro. Então vou exercer uma força F de 50 newtons para empurrar esse jarro. Certo? Aí eu digo para vocês assim, gente, somente com essa informação aqui, é possível saber para onde é que esse jarro vai? Se ele vem para cá, ou se ele vem para cá, para esse lado, ou se eu vou jogar ele no chão, ou se eu vou levantar ele. Só com essa informação aqui, ó, é possível saber para onde é que esse jarro vai? O que é que vocês acham? Acho que não, professor. O que está faltando eu indicar, eu apontar, para dizer para onde é que esse jarro vai? É o sentido, né? A Pronto. direção que ele faz. Pois vamos fazer assim. Imagine que eu vou chegar com a minha mão aqui, certo? E vou empurrar esse jarro assim, ó. Aqui, ó. Então eu vou empurrar ele, ó, para lá, ó. Então significa o quê? Significa que esse jarro, ele vai vir nessa direção aqui, ó. E aí, dependendo da Isso. minha força, ele pode até despencar, né? E cair aqui da É. mesa, certo? Uhum. Então, coisa simples. Então veja, quando eu desenhei isso aqui, ó, eu já dei para você um sentido e uma direção. Isso é o Isso. sentido para onde essa força vai empurrar o jarro. Uhum. Então, perceba uma coisa. Existe na física uma linguagem que é a chamada linguagem vetorial, em que eu vou representar uma grandeza por um ente geométrico chamado vetor, certo? O vetor, eu vou desenhar ele assim, ó, é uma seta. Então, toda vez que eu representar uma grandeza vetorial, eu vou estar representando ela com um vetor, que é uma seta ou um segmento de reta orientado. Então, ó, força, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, eu posso representar essas grandezas por um vetor, por uma seta, certo? Então, eu vou voltar aqui para os slides. Então, tá aqui. Então, a gente tem as grandezas vetoriais. Vamos representar o módulo do vetor. Então, veja, ó, módulo do vetor, a gente vai representar desta maneira aqui, ó. Ou escrevendo um vetor qualquer assim, por exemplo, o vetor V. O vetor V. Então, estou desenhando ele aqui, ó. Vetor V. Olha como é que eu represento ele. Eu posso colocar essas setas aqui, aliás, essa seta aqui, e se eu quiser representar só o módulo, eu coloco duas barras, certo? Então, ó, eu posso representar assim, ó, com as duas barras, ou então posso representar só ele assim, né, sem a barra e sem as setas. Então, toda vez que eu estiver desenhando e representando assim, ó, duas barras com a seta,
eu vou estar indicando o módulo do vetor. E se eu estiver representando ele sem essas barras, eu vou estar indicando o próprio vetor. Vamos entender isso melhor. Aqui, ó. Desenhei um vetor, tá aqui uma seta. Qual é a direção desse vetor? Aí você vai dizer assim para mim, professor, a direção desse vetor é horizontal. O horizontal aqui, gente, é deitada, certo? O vetor está deitado, então a direção dele é horizontal. Se eu representar esse vetor assim, ó, nessa posição, ele está o quê? Na vertical, né? Então você diz que a direção dele é vertical, né? Aí o que que acontece? O sentido é diferente. Sentido é uma coisa, direção é outra. Então, direção, a gente tem três, ó. Horizontal, vertical, inclinado. Certo? Já o sentido não. O sentido, ó, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e aí tem outras direções, mas ou diagonal, né? Mas sentido seriam basicamente esses quatro aqui, certo? Então, direção, para a gente se entender aqui, são três: horizontal, vertical, inclinado. Sentido, basicamente quatro: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, certo? Então, toda vez que eu for representar um vetor, eu vou estar dando sempre uma direção para ele e um sentido. Ok, gente? Ficou claro, né? Sim. Aí veja só aqui, ó. Aqui eu já estou fazendo a representação dele, certo? Ó. Bem aqui eu já estou fazendo a representação dele. Ó, veja que aqui eu tenho, ó, vetor A. Ó como é que eu estou representando ele, ó. É uma letra com as setas em cima, certo? Então, o vetor A, uma letra com a seta em cima. Se fosse um vetor B, B com a seta em cima. Se fosse um vetor C, C com a seta em cima. E por aí vai. Vamos passar aqui adiante. Outra coisa, isso aqui é importante, ó. Eu não botei. Não coloquei aqui para vocês. Só voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó. O tamanho da seta representa o módulo do vetor. Isso é importante. Então, o tamanho da seta representa o módulo do vetor. Então, esse vetor A, ele tem um tamanho. Esse tamanho vai indicar quantas unidades de medida ele tem. Ok? Comparando vetores. Então, veja aqui, ó. Eu tenho esse vetor A. Qual é o módulo dele? Tá aqui, ó. 3 centímetros. Veja, o módulo tem um valor numérico e tem a unidade de medida. Então, esse vetor A, ele tem esse módulo aqui, ó. 3 centímetros. Como é que eu represento o módulo? Eu posso representar assim, ó, com as barras, certo? Módulo do vetor. Ou então, eu posso escrever simplesmente, ó, o módulo vetor A é 3 centímetros. Então, as duas formas de representar o módulo, certo? Com as barras, ou então sem a seta e sem as barras. Então, esse é o módulo do vetor, 3 centímetros. Qual é a direção dele? Vertical. Qual é o sentido? Norte. Certo, gente? Eu vou voltar aqui. Certo. Módulo 3 centímetros, direção vertical, veja que ele está em pé, e o sentido, ó, norte. Ou então, você escreve assim, ó, para cima, certo? Não tem problema não. Aqui ele botou norte, porque é lembrando aquela rosa dos rumos, né? Na rosa dos rumos, você tem rosa dos ventos, né? Aí você coloca, ó, para cima norte, né? Aí aqui, ó, para baixo sul, para a esquerda leste, para a direita oeste, né? Então, quando se colocou aqui norte, é pensando aqui nessa rosa dos ventos, ou rosa dos rumos. Agora veja esse outro vetor, ó. O vetor B também tem um módulo de 3 centímetros. Se tem um módulo de 3 centímetros, ó, veja que ele tem o mesmo tamanho, né? Não falei para vocês que o tamanho do vetor vai indicar o módulo do vetor. Então ele tem o mesmo módulo do vetor A. Qual é a direção dele? Horizontal, porque agora ele está deitado.
Qual é o sentido? Ó, leste. Ou então você diz assim, para a direita. Né? Você que está na frente da tela, você está vendo ele para o lado direito. Então você pode dizer direção horizontal ou sentido para a direita. Vetores iguais e opostos. Novamente, ó, vetor A, vetor C. Nesse caso, eles são o quê? Ó? Eles têm o mesmo módulo, certo? Porque tem o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo módulo, porque tem o mesmo tamanho, certo? E você pode dizer que eles são iguais. Esses dois vetores aqui, ó, são iguais. Agora veja essa outra situação. Eu tenho um vetor A, e agora eu tenho um vetor, ó, A, só que ele está no sentido contrário. Veja que eu já coloco um sinal para ele, ó. Nessa situação, os vetores são o quê? Eles são opostos. Certo, gente? Aí você poderia dizer assim, professor, em módulo, eles são iguais. Isso, eles são iguais. Você vê que eles têm o mesmo tamanho. Mas eles são opostos. Por quê? Porque eles têm sentidos contrários. Certo? Veja que esse vetor Um aqui, ó, está sobe e o outro apontando desce. para cima e outro para baixo. É por isso eles são opostos. Então, gente, é coisa bem simples essa primeira parte aqui de vetor. Cuidado com a escrita. Considere que as retas são do mesmo tamanho. Olha só, o vetor A e aqui o vetor C, certo? Eles têm o mesmo módulo. Ó, quando eu escrevo assim, ó, eu estou dizendo que os vetores têm o mesmo módulo, ou seja, eles têm tamanhos iguais, né? Tem a mesma medida. Mas quando eu boto a seta em cima, aí eles já não são iguais. Por quê? Porque eu estou representando eles vetorialmente, ou seja, quando eu coloco a seta em cima, o que é que eu estou querendo dizer? Que eles são vetores diferentes. Por quê? Porque eles estão apontando, certo? Em sentidos diferentes. Veja que o A, ele está uma direção inclinada e para o norte. E o vetor C, ó, está horizontal, apontando para onde, ó? Para o leste, ou seja, para a direita. Então, quando eu represento com a seta, eu posso escrever o sinal de diferença para eles. Por quê? Porque eu estou dizendo que vetorialmente eles são diferentes. Mas em módulo eles são iguais. Por quê? Porque o módulo só indica o tamanho, né? O tamanho do vetor. É muita informação, né? Olha aqui um exemplo de questão, ó. Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que têm a mesma direção. Então aqui eu tenho quantos vetores, gente? Ó, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, tenho o C, tenho o D, né? Então tá todos eles aí. Então você vai dizer aqui na primeira questão, né, na primeira letra aí, quais os vetores que têm a mesma direção, certo? Então vamos olhar aqui, ó. Vamos lá, ó. O vetor B está na horizontal, tá vendo? O vetor G também, ó, ambos estão na horizontal. Então quais são os vetores que têm a mesma direção, né? Então vou botar aqui, ó, o vetor A e o vetor B. Ou, vetor B, ó. O vetor G, né, gente? É o vetor G. Então, o vetor A e o vetor G, eles têm a mesma direção, certo? Outro que tem a mesma direção, ó, o vetor A, certo? Junto com quem? Com o vetor F, com o vetor E. Eles também têm a mesma direção, certo? Por quê? Porque estão na vertical. Veja só. E quais os outros que estão na mesma direção? O vetor C com o vetor D. Veja que eles estão inclinados. Então, o vetor C e o vetor D, eles têm a mesma direção. Ok? Qual que tem o mesmo sentido? Então, já o sentido é para a direita ou para a esquerda. Então, vamos ver aqui quem está no mesmo sentido. Então, veja, ó, o vetor C e o vetor D, eles estão no mesmo sentido. Estão apontando para cima. O vetor A com o vetor F também estão no mesmo sentido. Ó. Então, o vetor A com o vetor F estão no mesmo sentido. Quem mais está no mesmo sentido? O vetor A e o vetor E
Ó, o vetor A e o vetor E, eles estão em sentidos contrários, gente. Vocês estão vendo aí? Então, não tem o mesmo sentido, né? O vetor B e o Isso. vetor G também estão em sentido contrário. Então, quem está no mesmo sentido é só o A e o F, e o C e o D. Quais os que têm o mesmo módulo? Ou seja, quais são os vetores que têm o mesmo tamanho? Certo? Então, vamos contar aqui, ó. O vetor A tem quantas unidades? Ó, aí você vai contar os quadradinhos, ó, que estão para ele. Tá vendo? Ó, tem quantos quadradinhos para o vetor A? Tem 2. 2. Ou seja, não é? Então o vetor A tem 2 unidades. Quantos quadradinhos tem para o vetor B? Ó? Também tem 2. Então o vetor A com o vetor B tem o mesmo módulo. Isso. Né? Então A e B tem o mesmo módulo. Certo? Quem mais? Ó? O F também tem o mesmo módulo. Tá vendo? Ó, tem 2 quadradinhos para ele. O E também tem o mesmo módulo. Então ele entra aqui, ó. Tem o mesmo tamanho dos outros 3. Certo? Já o vetor C, o D e o G já tem módulos diferentes. Certo? Ó, o vetor G tem quantos quadrados para ele? Ó? Tem 4. Então ele tem 4 unidades de medida maior. Certo? É o dobro da medida dos outros vetores. E aí vem essa pergunta aqui, ó. Quais são iguais? Para dizer que é igual, gente, o que você tem que ver? Você tem que ver o módulo, tem que ver a direção e tem que ver o sentido. Certo? Então, quais que são iguais aqui, ó? Iguais, iguais. É o vetor A com o vetor F. E o F? O E, Charlene, já está apontando no O sentido F, contrário, tá vendo? professor. O F... O F que eu disse, o A e o F. Ah, o A e o F, pronto. Justamente, porque o E, ó, o E ele não entra, porque ele já O está E no sentido tá contrário. sentido para baixo. Então, igual, igual, a gente está vendo aí só o A e o F, né? O A e o F. E tem mais, quem mais? Aqui, ó, o C e o D, eles também são iguais. Têm o mesmo tamanho, estão apontando para Isso, o mesmo cima sentido. e o mesmo sentido, justamente. Já os outros não são, né? Pronto, então, era só uma questãozinha, né, para a gente se ligar nessas coisas. Direção, sentido, se é igual, se é diferente. Beleza? Vamos ver essa outra, ó. Considere as setas representadas em cada placa. Qual alternativa abaixo está correta? Ó? Então, na placa 1 é essa aqui, os sentidos são diferentes. Na 2, as direções são diferentes. É verdade, gente? Vamos pensar aí a diferença entre direção e sentido. A placa 1 está aqui, ó. Ó o vetor aqui, ó, da zona oeste, ó. Ó como é que ele está apontando. Ele está assim, ó. Né? Ó o outro vetor da zona norte, ele está assim, ó. Então vamos pensar aí, os sentidos são diferentes? O que vocês acham? Aí na placa 2, ó, na placa 2, as direções são diferentes. O que vocês acham? Ó, São Luís está assim, Teresina está assim, ó. Aí você tem que lembrar qual é a diferença de direção e de sentido, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Na placa 1, os sentidos são diferentes. São diferentes? São diferentes. São diferentes. Por quê? Ó, veja que esse vetor aqui, ó, da zona oeste, ó, ele está inclinado. Então, ele não está Isso. exatamente na vertical, né? Então, o sentido está diferente. Tudo bem, está apontando para cima, só que um está inclinado apontando numa direção diagonal, no Mas sentido como se fosse diagonal. pro oeste. Isso. Isso, pronto. E o Já outro na placa tá mais pro 2, norte. na placa 2, justamente, já na placa 2 está dizendo que as direções são diferentes. É mentira, gente, ó. O que é a direção? Aqui é horizontal, tá vendo? Se dissesse os sentidos são diferentes, tudo bem. Mas não é, tá afirmando aí que as direções são diferentes. E não é verdade, direção é horizontal, é a mesma. É Né? a mesma. Foi que eu falei para vocês, direção é horizontal, vertical e inclinado. Né? Então veja que ambos os vetores estão na mesma direção, que é a horizontal.
Então, não posso dizer que são diferentes, né? Então, essa aqui não é a resposta, certo? Está perguntando qual é a alternativa correta. Então, você já descarta a letra A, por causa dessa diferença aí. Na letra B, ó, não há diferença entre elas, pois praticamente têm o mesmo tamanho. Né? Não há diferença entre elas. Ora, gente, para que esses vetores eles sejam iguais, né, exatamente iguais, tem que coincidir o quê? O tamanho, a direção e o sentido. Direção e o sentido. Tem que coincidir tudo, né? Quando diz aqui na letra B que não há diferença entre elas, pois praticamente elas têm o mesmo tamanho, se vocês observarem, não é, ó. Compara essa seta aqui, ó, com aquela lá de cima, ó. Veja como o talozinho dela aqui é menor, tá vendo, ó? Não é? Então, elas não têm o mesmo tamanho, então você descarta a letra B. Então, somente as intensidades. Ora, se os tamanhos são diferentes, então as intensidades, que são os módulos, também vão ser diferentes, né? Então, vamos ver a letra D. Na placa 1, as direções são diferentes, certo? Ó. Na placa 1, as direções são diferentes. Então, tem uma assim e tem outra assim, ó. Uma exatamente na vertical e outra inclinada. Né? Então, as direções são diferentes, verdade. Na 2, os sentidos são diferentes. Olha, verdade, ó. Na placa 2, ó, sentido, ó. Tá vendo, ó? Sentido, ó. Direita, esquerda. Então, a resposta correta é essa aqui, a letra D. Certo? Então, é o tipo de questão, gente, que você tem que analisar uma por uma para você poder encontrar a resposta. Isso aqui a gente perde um tempo danado nessas questões quando elas aparecem assim, concurso, no Enem. Rapaz, você dá dor de cabeça, viu? Você tem que analisar de uma por uma, de responder. É porque confunde, eu já estava confundido na parte da direção, com sentido. Pois é sempre lembrar, Sentido né, eu que peguei direção... melhor, que é norte, sul, leste. A direção é Isso, a questão, né? Se está na vertical ou na na horizontal. horizontal ou se é inclinado, Isso. justamente. A diferença é essa. Exemplo de outra questão aqui, ó. São grandezas escalares. São aquelas grandezas que não precisam de direção e sentido, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui, nessa questão, talvez vocês não tenham como identificar logo assim de cara, porque eu não dei exemplo de todas essas grandezas, certo? Mas eu vou explicar aqui para vocês, ó. O tempo é uma grandeza escalar. O deslocamento é uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial. Veja que aqui só está pedindo as escalares. Então, ó, a letra A você já descarta. É a Letra B, B, professor? tempo é a B. É a Justamente, ó, B. já matou a charada, Charlene. Justamente, é a letra B, ó. Ó, o tempo é escalar, a temperatura é escalar, o volume é escalar. Não precisa você dar direção e sentido para elas. Isso, Então, é. aqui, ó, na letra C, ó, já aparece a velocidade. Então, a velocidade é vetorial. Né? Então, já descarta essa questão aqui, ó. A letra D, ó. A letra D, todas elas são vetoriais. Então, você já descarta. E a letra E, tá aqui, ó. O deslocamento e a força são vetoriais. Então, você descarta ela. Então, a alternativa é justamente a B. Todas elas são escalares. Bem, soma e subtração de vetores. Então, vou botar um exemplo aqui, ó. Foi o que eu disse para você no início. A gente pode fazer operações matemáticas com esses tais desses vetores, certo? Então, tá aqui um exemplo, ó. Um vetor A e um vetor B. Qual é o tamanho do vetor A? Ó? O vetor A, ele tem esse módulo aqui, ó. Ele mede 4, certo? E o vetor B tem módulo 3. Para mim representar um módulo, eu tenho que botar duas barras aqui, ó. Pronto, está representado direito agora. Calcule o vetor resultante, ou seja, qual é a soma desses dois vetores. Então, o que você faz? Ó? Quando você soma dois vetores que estão assim, na mesma direção e sentido, ó, você põe um vetor adiante do outro, certo? Um vetor adiante do outro. Então, a soma vai ser esse vetor grande aqui, ó. Veja que o vetor resultante, que é esse vetor de vermelho, tá vendo?
ele vai ter um tamanho que é exatamente o tamanho dos dois vetores. O que foi que eu fiz? Eu somei os dois vetores, certo? Então, o vetor resultante, R, que está aqui desenhado de vermelho, ele é a soma do vetor A com o vetor B. Qual é o tamanho dele? 7. Ó, 4 mais 3. Certo, gente? Então, quando é que eu vou somar dois vetores? Eu somo dois vetores quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Certo? Como está aqui os dois vetores, o A e o B. Quando é que eu vou subtrair? Quando os dois vetores eles tiverem sentidos contrários. Tá vendo aí, ó? O vetor B está apontando para a direita, o vetor B está no sentido contrário, certo? Então, qual vai ser o resultado desses dois vetores? Ó, tá aí pintado de vermelho. Você vai subtrair um vetor do outro, certo? Então, se o vetor A, ele mede 4, o vetor B mede 3, e ele tem um sentido contrário, então você vai subtrair. 4 menos 3 dá 1. Então, o vetor resultante, ele vai ser igual a 1. Quando é que eu subtraio vetores? Quando eles estiverem em mesma direção, mas o sentido for contrário. Aí você subtrai. Veja que o vetor resultante, ele fica menor, tá vendo aqui, ó? Era como se eu pegasse o vetor A e tirasse esse pedaço aqui todinho dele, ó, que é o tamanho do vetor B. Aí o que é que sobra? Sobra o vetor resultante, que é justamente a subtração, que mede quanto? Ó, 1. Certo? É um vetorzinho menor. 1. Beleza. Agora aqui um outro exemplo, ó. Eu tenho um vetor A, tenho um vetor B, veja que esses dois vetores têm direções diferentes. Tá vendo? Eles não têm mais a mesma direção. Um está na vertical e o vetor B está na horizontal. Como é que eu vou fazer o cálculo da resultante deles? Ó, aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o vetor B e vai levar ele para a extremidade do vetor A. Tá vendo aqui, ó? Onde foi que eu botei o vetor B, ó? E vou desenhar o vetor resultante aqui, ó. Ó o vetor resultante. Ele vai partir bem daqui de baixo, da extremidade do vetor A, e vai atingir a cabecinha aqui do vetor B. Tá vendo? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ó, esse cálculo eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. O vetor resultante é igual à medida do vetor A ao quadrado mais a medida do vetor B ao quadrado. Aí eu faço a conta. Usa essa formulazinha aí, que é o teorema de Pitágoras. Então, quando você fizer a conta, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Qual é a medida do vetor A? Não é 4? Então fica 4 elevado a 2. Qual é a medida do vetor B? Não é 3? Então fica 3 elevado a 2. Aí você vai fazer essa conta. 4 elevado a 2 dá 16. Aí mais 3 elevado a 2 dá 9. Aí soma os dois, 16 mais 9, que dá 25. E no final você transforma a potência numa raiz quadrada, ó. Então, o vetor resultante aí vai ser a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, certo? Então, este vetor aqui, ó, ele é igual a quanto? Ele tem módulo 5, certo, gente? Então, perceba a diferença, ó. Perceba a diferença. Quando você está somando, quando você está somando os vetores, vou voltar aqui, ó, quando você está somando os vetores, se eles tiverem a mesma direção, só que em sentidos contrários, né? Aí você subtrai, certo? Foi o que a gente viu. Quando eles tiverem direções diferentes, por exemplo, um na vertical, outro na horizontal, aí você vai ter que usar essa formulazinha aqui, ó. Não tem jeito. Tem que usar ela. Certo? Que é o teorema de Pitágoras, ó. E aí faz aquela conta. Você só vai fazer aquela conta se você tiver os valores de cada vetor. Certo? Um outro caso, está chegando no final, um outro caso, gente, é esse aqui, olha. Você tem um vetor, tá aqui, ó, o vetor A, ele tem essa direção, e o vetor B está inclinado, ó, a direção dele é inclinada. Tá vendo? Veja que ele não está exatamente na vertical, ele está inclinado.
Então, como é que você faz aqui, ó? Você pega o vetor A e põe o vetor B aqui nessa posição, ó, certo? Você traz o vetor B aqui, ó, na extremidade do vetor A, ok? Então, fazendo isso aí, você desenha o vetor resultante, ó, o vetor resultante, tá vendo ele aí? Essa setazinha aqui, ó, olha o tamanho dela, ó. Aqui, gente, o ângulo entre os vetores é esse aqui, ó. Eles fazem um ângulo de 60 graus entre eles, certo? Veja que não está exatamente um ângulo de 90 graus, porque para ser 90 graus, o vetor B tinha que estar exatamente na vertical. Veja que agora ele está inclinado, quantos graus? Ó, 60 graus em relação ao vetor A. Então, nessa situação, ó, a fórmula que você vai usar é essa aqui, ó. Essa fórmula grande aqui. Veja que nela aparece um termo mais em relação ao teorema de Pitágoras, a chamada lei dos cossenos. Então, você vai pegar ó, a medida do vetor A, que é 4, vai levar a 2, mais a medida do vetor B, que é 3, vai levar a 2, mais o 2 da fórmula, multiplicando 4, multiplicando 3, multiplicando esse troço aqui, ó, cosseno do ângulo. O cosseno de 60 graus, ele é igual a quanto? Ó, na trigonometria lá da matemática, ele tem esse valor aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno do ângulo de 60, cosseno é uma função trigonométrica, gente. Isso aí a gente estuda lá na matemática. O cosseno de 60 graus é o seno de 30, certo? E eu estou vacilando bem aqui, que eu botei, foi raiz de 3, né? Na verdade é 1 meio. O cosseno de 60 é o seno de 30. Então, bem aqui, ó, é 1 sobre 2. Ó. E aí você vai fazer essa continha aqui, ó. Certo? Aí você vai fazer essa conta para o do vetor R. Certo, gente? Veja que o vetor R vai dar um valor maior do que 7, maior do que 5 tinha dado antes. Ó. Depois eu posso até fazer ela para vocês um outro exemplo. Mas não vamos perder tempo não com esse cálculo não. Vou ver se tem outro exemplo aqui. Tem um vetor A, tem um vetor B, tem um vetor C. Aí eu posso fazer a soma vetorial assim, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, pronto. Geometricamente, eu posso também determinar a resultante de 3 vetores. Veja que nos exemplos anteriores eu tinha só 2 vetores. Tá vendo? Eu coloquei mais um. Para mim fazer esse cálculo, aí eu tenho que, ó, juntar os vetores, tá vendo, ó? Respeitando a inclinação deles, tá vendo? E aí o vetor resultante, ele vai chegar aqui, ó, da extremidade de A até a extremidade em C. Ó, isso aí vai ser o vetor resultante. Certo? Então você só vai fazer desta maneira se no exemplo você tiver mais de um vetor, tiver 3, tiver 4, não tiver só 2, né? Se você tiver mais de 2, aí você já faz dessa forma. Certo. Então eu vou botar só um exemplo aqui, gente, ó. Eu não sei se eu estou vendo só a Charlene falar, que parece que está entendendo, não sei se os outros estão entendendo, ou se já saíram da sala, Eu tô porque... entendendo, professor. Tô Pois prestando é, deixa eu ver atenção se aqui. os demais estão aqui, então, tá aqui o Daz, tá aqui a Rebeca, muito bem, então aqui ainda, eu pensei que já tinham se cansado. Escutando, por isso que eu não tava falando. Tá bom, ó, eu vou botar um outro exemplo aqui, ó, eu tenho esse vetor, tá aqui, ó, vetor A, eu posso representar assim também. Tenho esse vetor, eu vou representar ele assim, ó, na horizontal, que é um vetor B, certo? Tem um vetor C, que ele tá assim, ó, veja que ele está inclinado em relação aos outros. E tenho um outro vetor que deixa eu ver como é que eu vou representar ele. Pronto. Eu vou representar ele assim, ó, contrário ao vetor A. Pronto.
Quantos vetores eu tenho aqui, gente? Quantos vetores eu tenho? Vocês estão vendo na tela? 5, professor. Quantos? 5. 5? Peraí. Tem 4, não? 4, professor. Tá aqui, ó, o Agora vetor que A, eu. o B, o Aham. C e o D. Pronto. Aí eu pediria para vocês calcularem qual é o vetor resultante, ou seja, qual é a soma vetorial desses 4 vetores. Aí como é que você vai fazer? Aí você vai fazer do jeito que a gente estava vendo no último exemplo, ó. Traz o vetor A para cá, certo? Aí você desenha o vetor B aqui, ó, na extremidade da seta, representa ele do mesmo tamanho, certo? Aqui, ó, o vetor B. Traz o vetor C, certo? Ó, o vetor C tá como? Ó, ele tá assim inclinadozinho, ó. Desenho do mesmo tamanho. Aí o ideal era usar uma régua, né? Tá aqui, ó. E pega o vetor D, que é o último, e põe ele aqui na extremidade do C, ó. Com o mesmo tamanho dele, ó. Sem tirar nem botar. Pronto. Então, qual vai ser o vetor resultante? Ó, eu vou estar representando ele assim, ó. Qual o vetor resultante? Ó, esse vetor aqui, ele é a soma vetorial dos 4 vetores, certo? Aí, se você tiver a régua, ó, você vem aqui e faz a medida dele, certo? Se você tiver a réguazinha, aí você vem e faz essa medida. Aqui é porque, ó, aqui é porque para mim usar essa régua, eu tenho que dar um giro nela aqui e às vezes não é tão simples, né, de dar esse giro, ó. Mas aí você vem aqui e faz a medidazinha com a régua, ó. Se você estiver fazendo isso no papel, certo? Ainda fica mais fácil. Deixa eu só ampliar bem aqui. Se você estiver fazendo esse desenho no papel, fica mais fácil. Aí. Deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto. Ó, pega a régua de novo, tá aqui ela. Arrasta ela para cá, ó. E aí você inclina ela do jeito a poder fazer a medida, ó. Aí você mede o vetor. Certo? Então é esse tamanhozinho bem aqui, né? Ó, daqui para cá, né? Bem aí na régua. Certo, mas a gente não vai se ater muito nessa coisa, não. Se eu passar uma atividade para vocês fazerem com vetores, na realidade eu não vou estar fazendo com que vocês usem régua para fazer medida dessa maneira, não. Na verdade, eu vou querer que vocês façam um cálculo numérico, para você não ter que usar uma régua, você fazer aquele cálculozinho lá, né? Então é o que eu posso estar fazendo. Cálculo não é comigo, não. Então, aí olha só, um outro exemplo aqui. Ó, eu tenho esse vetor, tá aqui ele, certo? É o vetor que eu vou chamar de vetor A. Eu vou usar as mesmas letras que a gente usou no slide, certo? E tenho esse outro vetor aqui, que é um vetor B, certo? Esse aqui, o vetor A, ele mede 40, e esse vetor aqui mede 30. E aí eu peço para você calcular qual é o vetor resultante, certo? Então, veja, a forma de fazer vai ser qual? Aqui, ó, tá aqui o vetor A, aí você traz o vetor B aqui para a extremidade, certo? Aí você podia perguntar assim, professor, não pode fazer direto? Não pode, aqui é só para você ver que o vetor resultante, ele vai estar passando bem aqui, olha. É esse vetorzinho bem aqui, de azul, que eu vou chamar de R. Então, ele é a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Como é que você vai fazer essa conta? Como eles são perpendiculares, ou seja, o vetor B está exatamente na horizontal, o vetor A está exatamente na vertical, então você vai pegar o módulo de A, vai levar a 2, e vai pegar o módulo de B, vai levar a 2, e vai fazer a conta. Ó, R ao quadrado igual a 40 elevado a 2
mais 30 elevado a 2, certo? Aí fazendo essa conta aqui, ó, vai cair na raiz quadrada. 40 elevado a 2 dá 1.600, certo? Mais 30 elevado a 2 dá 900. Soma os dois, dá 2.500. No final você vai tirar a raiz quadrada. Ou seja, você transforma a potência numa raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 2.500 vai dar o quê? 50. Então, o vetor soma desses dois vetores mede quanto? 50. Certo? Que é exatamente o tamanho desse vetor aqui, ó. O vetor R. Certo, gente? Tudo bem? Todos chegaram vivos aí até o final, né? Tá ótimo. Sim, professor. Oi. A internet deu uma caída. Certo. Pois, gente, olha, vou fazer o seguinte. Só um instante. Eu vou elaborar uma atividade para vocês tentarem responder de forma online, certo? Como a gente vem fazendo. Só que assim, eu não sei se eu vou postar o link ainda hoje, certo? Dessa atividade. Mas se eu não postar hoje, eu posto amanhã. Ok? Certo. Eu posto amanhã, ou hoje, né? Que eu não sei se vai dar tempo, sobre esse assunto de hoje, né? Vetores, grandezas escalares, beleza? Pois então, ó, valeu a participação de vocês, gente. E aí a aula vai ficar gravada, vocês quando quiserem assistir novamente, né? Se tiver alguma dúvida na hora de fazer a tarefa, vocês assistem a aula de novo e qualquer dúvida a gente lá no grupo. Certo? Certo, professor. Foi ótima a aula. Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Não, professor. Boa noite. Boa noite, então. Boa tarde. Boa noite para vocês.